Paz, igreja, bom dia, como tem passado? Estamos aqui hoje para continuar as nossas aulas sobre o panorama dos evangelhos e hoje nós estamos falando sobre o evangelho de Lucas. E é muito bom nós sabermos qual é o contexto em que foi escrito. Nós entendemos que existem os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que relatam a vida de Cristo Jesus e que têm uma compreensão quase que a mesma a respeito da vida de Jesus, entre Mateus, Marcos e Lucas. Só que cada um foi escrito no seu contexto, na sua linguagem, com o seu propósito específico. E quando nós olhamos para Lucas, Lucas tem uma visão diferente dos outros evangelhos. Mas vamos saber primeiro quem é Lucas. Lucas, aqui nós entendemos que ele é o autor desse evangelho, Lucas, e também do evangelho de Atos. Entendendo também porque nos primeiros capítulos revelam para quem Lucas está escrevendo, né? Então Lucas 1, versículo 3 diz: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o evangelho de Lucas e Lucas e Atos é escrito pela mesma pessoa, sendo ele Lucas, para uma direção, que é Teófilo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Nós entendemos que é Lucas, mas não fala que é Lucas que escreveu, mas nós sabemos que é ele por causa do seu vocabulário muito semelhante. Identificamos que Lucas ele é o autor pelo fato de umas passagens estarem em primeira pessoa, né? Então ele vai fazer, entendemos que ele é o autor porque algumas passagens têm a ver com uma questão muito mais voltada para o pessoal. Por exemplo, Atos 16:10 diz que depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então o autor está dizendo que ele estava ali. Então o que nós entendemos sobre o autor é que ele não foi uma testemunha ocular das todas as coisas, mas sim o pesquisador, mas ele esteve sim presente em algumas viagens de Paulo. Então aqui nós entendemos que Lucas ele não caminhou com Cristo Jesus propriamente dito, não foi uma testemunha ocular, mas ele pesquisou e compilou toda a vida de Cristo Jesus. Entendendo aqui então que Lucas foi uma pessoa que olhou para todas as informações, pesquisou para ver se tudo era real, para mostrar para esse amigo Teófilo a respeito de Cristo. E aqui nós temos também que ele estava participando da viagem. E quando nós olhamos, e nós vamos perceber que ele veio da Antioquia e tudo indica que ele era um médico, ou seja, uma pessoa culta, uma pessoa estudada, uma pessoa que tinha um vasto conhecimento sobre medicina. Então, ele é um autor cujo seu palavreado está voltado para informações específicas. E quem é o seu público? Os textos vão dizer que ele escreveu diretamente a Teófilo. Só que o seu significado é amado de Deus ou amigo de Deus. E aqui vai ter duas visões a respeito disso. Algumas pessoas vão dizer que amado de Deus tem a ver com um grupo específico. Então Teófilo não seria uma pessoa, mas um grupo de uma igreja. Outras pessoas dizem, e uma passagem diz que Lucas se refere a ele como excelentíssimo Teófilo, dando a entender que ele era uma pessoa. Mas mesmo que ele seja para uma pessoa ou para uma igreja, e aqui nós acreditamos que seja para uma pessoa, e essa pessoa é Teófilo, mas essa carta, essa descrição, ela serviria para a comunidade. Então foi para Teófilo, mas a igreja foi abençoada com a história, com os evangelhos, com aquilo que Cristo fez. Então quais são o propósito e características aqui do evangelho de Lucas? O objetivo é de fornecer uma exposição em ordem para que Teófilo tivesse plena certeza. Então, aqui é um relato escrito e pesquisado na história também por pessoas que Lucas ele fez isso para que as pessoas pudessem entender que existia uma ordem, uma cronologia, mas que também as pessoas pudessem ter plena certeza de que Cristo veio. Mas não só isso.
O Evangelho de Lucas traz um profundo interesse na história da salvação. Então, Lucas está escrevendo para que as pessoas pudessem ter certeza e entender que aquilo que ele estava escrevendo era profunda verdade a respeito de que Cristo Jesus era o Filho de Deus e que ele veio à Terra para nos salvar. Então, se você quer um relato bem produzido, bem escrito, Lucas é o livro para isso, para que você possa ter plena certeza. E ele falou muito sobre a natureza humana de Jesus, não desvinculando da natureza divina, mas trazendo assim um pensamento. E ele se preocupou em falar daqueles que poderiam não ser relatados por outros escritores, como as crianças, as mulheres e os pobres. Então Jesus coloca eles na história falando sobre ele. Lucas, me perdoe. E quais são as verdades fundamentais do Evangelho de Lucas? Primeiro, que Jesus era o Messias de Israel. E aqui entendendo aquele contexto que o judaísmo estava esperando o libertador político, um rei político para libertar Israel. Mas quando nós olhamos para a história, Lucas ele tem o objetivo de dizer que Jesus era um Messias, ou seja, aquele esperado por Israel. Não um líder político, mas o Messias que trouxe salvação. Então ele fala que esse Jesus ele inaugurou o reino, que ele trouxe o reino. O reino não é algo que nós vamos esperar para usufruir na eternidade, mas que esse reino já foi inaugurado por Cristo Jesus. Então Jesus ele cumpre com o seu ministério, que é o ministério da salvação, que é o ministério da obediência, de que ele veio em obediência morrer por nós pecadores. E assim dizer que a sua salvação ela está disponível a todas as pessoas. Lucas deixa isso bem claro. Então as verdades fundamentais do Lucas é dizer que o reino já está entre nós, foi manifesto pela salvação e que está disponível a todas as pessoas. E qual é o esboço do Evangelho? Nós temos um prefácio, que está no capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois nós temos a preparação do ministério público de Jesus. Então aqui é algo interessante, porque só nesse esboço nós podemos entender algo para as nossas vidas. Nada que é público é feito sem antes for criado no íntimo. Então, ou seja, Jesus ele teve a sua preparação antes do ministério público, as pessoas iriam ver ele. E essa preparação acontece entre o capítulo 1, versículo 5 a 4, versículo 13. E depois nós temos o ministério público de Jesus na Galileia, o ministério público de Jesus da Galileia a Jerusalém e do ministério público de Jesus em Jerusalém. E os últimos dias de Jesus em Jerusalém, aqui a gente fala sobre a crucificação e morte de Cristo. E esse é o esboço do Evangelho de Lucas, para que você possa entender ali o seu contexto, saber qual é o objetivo do Evangelho para as nossas vidas, de acordo com o que o autor estava escrevendo. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Cristo Jesus.